Os átomos são compostos por partículas subatômicas, os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Os elétrons estão distribuídos em diferentes camadas da eletrosfera. Essas camadas são nomeadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, mas elas só existem em um átomo se houver elétron nela. Mas como os elétrons estão distribuídos nessas camadas? Os elétrons vão ocupando espaços nas camadas da mais interna para a mais externa, passando para a seguinte quando não houver espaço na anterior. Os espaços disponíveis são diferentes em cada camada, e são os seguintes. A camada K, camada mais interna, comporta até 2 elétrons. A camada L possui até 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N, 32 elétrons. Camada O, também 32 elétrons. Camada P, 18 elétrons. E camada Q, 8 elétrons. Lembrando que os elétrons vão ocupando primeiro as camadas internas e passando para as seguintes só quando o anterior estiver completo. Vamos usar um exemplo para entender melhor como isso acontece na prática. Um átomo do elemento cálcio tem quantos elétrons? Considerando que é um átomo neutro, a quantidade de elétrons é igual à de prótons. Na tabela periódica podemos ver que o número atômico do cálcio é 20, portanto 20 prótons. Sendo um átomo neutro, 20 elétrons também. Vamos ver como esses elétrons estão distribuídos nas camadas da eletrosfera. A primeira camada só comporta 2 elétrons, então os primeiros 2 ocupam a camada K. Ainda faltam 18 elétrons. A segunda camada recebe até 8 elétrons e será totalmente preenchida. Com isso, ainda faltam 10 elétrons, que ocuparão a terceira camada. Apesar de a camada N comportar 18 elétrons, no caso do cálcio, somente 10 ocuparão essa camada. Somando os elétrons, 2 na camada K, 8 na camada L e 10 na camada M, temos um total de 20 elétrons. Mais um exemplo. O bromo tem o número atômico 35, portanto 35 prótons e 35 elétrons em um átomo neutro. Como que ficaria a distribuição eletrônica? 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 18 elétrons na camada M, somando até aqui 28 elétrons, e os 7 elétrons que faltam para 35 ocuparão a camada M. Mas essa distribuição eletrônica simplificada leva em consideração apenas as camadas, também chamadas de níveis. Porém, os elétrons vão se distribuindo em subníveis de acordo com a sua energia. Por esse motivo, essa distribuição simplificada não é exata para a maior parte dos elementos da tabela periódica. Para que a distribuição eletrônica seja correta para todos os elementos, devemos considerar os subníveis S, P, D e F. Cada subnível também apresenta um número máximo de elétrons. O subnível S comporta até 2 elétrons, o subnível P até 6 elétrons, o D até 10 elétrons e o F até 14 elétrons. Cada camada vai ter de 1 a 4 desses subníveis, sempre na ordem S, P, D e F, de modo que o somatório do máximo de elétrons de cada subnível seja igual ao máximo de elétrons da camada. Dessa forma, a camada K possui apenas o subnível S, a camada L possui os subníveis S e P, a camada M possui os subníveis S, P e D, e assim por diante. A ordem de ocupação desses subníveis segue o diagrama de Linus-Pauling. Para acertarmos a distribuição de elétrons nos subníveis, seguimos as setas vermelhas na diagonal. Quando chegamos na ponta de uma das setas, passamos para o início da próxima seta, até completar o número de elétrons que o átomo possui. Se fizermos a distribuição eletrônica do bromo, veremos da seguinte forma. Começamos por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e os últimos 5 elétrons, 4p5.